Já parou para pensar que nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que propriamente na nossa realidade? No, it's on sight when it's beef, you the type that'll sneak on the type that'll start mine. Fear of God is the mark of the beast, like it's chalk in the street, black hoodie like the dark side. Better know it ain't sweet, like your mask on, speakers on 10 when I'm riding through the north side. Se o medo te paralisa, esse vídeo aqui é para você. Para isso, primeiro vamos definir o medo. Procurei no dicionário. O medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante de um perigo. Aquilo que provoca essa consciência, o sentimento de ansiedade, aquela razão fundamentada, um receio. Eu vou te mostrar o que são os sinônimos do medo. São covardia, a fraqueza, o pavor, o pânico, o susto, temor, fobia. Antônimos de medo: bravura, coragem, a calma, a despreocupação. Agora que já definimos o medo, já pensou em refletir quais seriam os piores cenários em relação à atitude que você quer tomar, que estão te deixando paralisado? Talvez uma mudança de emprego, falar algo para alguém, tomar alguma atitude que você tá ali, tá martelando na sua cabeça o tempo todo. Esses exercícios, eles podem te ajudar. Então vamos lá, vamos fazer 3 anotações com 3 situações diferentes. O que eu posso fazer para prevenir essas situações que são ruins, que são indesejadas, beleza? Então vamos lá e anota. O que eu posso fazer para reparar essa merda toda? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Vou te dar um exemplo. Essa situação do coronavírus deixou todos paralisados. Nós estávamos no Brasil, tínhamos plano de ficar boa parte ali, contudo, as nossas cachorrinhas estavam aqui na China. Sabíamos que iríamos ter que voltar para pegar elas e deveríamos tomar uma atitude rápida, porque corríamos o risco de não poder entrar nesse país. Aí eu pensei, eu falei assim, putz, isso aqui vai acontecer, não tem jeito. Eu conversei com a minha esposa, conversei com meus amigos e familiares e era um risco muito grande de tentar voltar para a China naquele momento, porque de um dia para o outro eu tinha que organizar tudo, entregar o apartamento que eu tinha alugado. Nós estávamos na região de Florianópolis, as passagens elas estavam sendo canceladas todo o tempo, o aeroporto estava uma loucura, todo mundo estava gritando, chorando, estava um caos, cara. Eu decidi pensar direito e analisar isso de uma forma microscópica. Quais eram as piores coisas que poderiam acontecer conosco se não voltássemos para a China? Iríamos gastar muito dinheiro com um hotel de cachorro, correríamos o risco de poder não voltar para a China tão cedo. Aí vem a questão emocional, porque nossa base é aqui. E além disso, cara, as fronteiras poderiam se fechar, nós teríamos que pagar por um bom tempo o nosso aluguel, porque aqui o aluguel não é barato. Seriam gastos muito grandes, os nossos fluxos de negócio seriam impactados, porque grande parte dos nossos negócios estão aqui na China. Enfim, diversas coisas iriam acontecer. Aí eu fiz uma outra análise ainda. O que eu posso fazer para prevenir essa situação e tomar uma atitude? Se não, o que poderia acontecer? Apesar de queremos estar no Brasil por um momento, a China estava na frente em termos de controle com a situação do coronavírus. Percebemos que o país mais seguro no momento era a China. O que aconteceu? Eu fui por reparo. Tentei minimizar ao máximo os nossos riscos. Havíamos ido em vários balcões de passagens, as passagens estavam caras, os aplicativos estavam em colapso. Eu resolvi contratar um agente de viagens e ele ficou responsável por tudo. Apesar de perrengue que a gente passou, por exemplo, de conseguir a passagem somente para os Estados Unidos, depois a gente chegou nos Estados Unidos, a gente comprou passagem dos Estados Unidos para o Japão. Passamos um dia no Japão, depois do Japão, China. De certa forma, a gente ficou numa situação que a gente não tinha controle. Contudo, eu fiz um acordo com o agente de viagem. Cara, eu pago você, não tem problema, a gente fecha esse valor de passagem. Se eu não chegar na China, eu não te dou dinheiro. E foi dito e feito. Minha esposa, ela não conseguiu acreditar. Ela entendeu, falou assim, será que não é arriscado e tal? Eu falei assim, cara, arriscado? É, mas a gente transferiu essa pressão pro agente de viagem. Foi uma forma de minimizar nossos riscos. Outra coisa também que eu fiz foi o seguro de viagem e o seguro de saúde, por conta dessa situação toda. De certa forma, o medo foi constante, mas precisávamos tomar uma atitude. No final das contas, chegamos na China. E no dia seguinte, por incrível que pareça, as barreiras se fecharam. Isso aqui não foi uma profecia, foi realmente estudo. Nós estamos com nossas cachorrinhas, nós estamos dando continuidade aos nossos projetos. Se eu não tivesse tomado aquela atitude, provavelmente teríamos situações e consequências muito negativas. E aí vem o segundo exercício. Quais seriam os benefícios se eu conseguisse atravessar esses medos? No meu caso, eram estar próximos às nossas cachorrinhas, estar em nosso apartamento aqui na China, aqui é a nossa casa. Quais seria o custo de não tomar uma ação, de não tomar uma atitude em relação a isso? Analisa a questão emocional, a questão física, a questão financeira. Eu vou ser bem sincero, eu analisei somente para 6 meses, 1 ano, mas você pode estar analisando para 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, porque esse exercício você pode estar fazendo caso você queira mudar de carreira, caso você queira casar ou caso você queira separar. É um
um exercício muito legal, com base no estoicismo, e agora é contigo. Se você está com medo, é interessante colocar isso no microscópio, como eu disse anteriormente. Só assim você vai ter noção real da dimensão do seu medo e da sua inação. As fáceis decisões tornam sua vida difícil. As difíceis decisões tornam sua vida fácil. E em quais pontos da sua vida hoje é melhor você definir e vencer os seus medos do que propriamente seus objetivos, sonhos e metas? Eu estou aqui para te servir. Curta, compartilha esse vídeo e escreve aqui embaixo também nos comentários. Entre em contato comigo, manda mensagem para mim. Fica tranquilo que eu não vou te deixar na mão. Muito obrigado aí, eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um ano incrível e é isso aí. Valeu!